Olá, eu sou a Fernanda e vou falar sobre aprendizagem de máquina no estudo da aceitação sensorial como aplicação ao café. O objetivo desse trabalho foi utilizar a técnica de árvore de decisão para compreender como que o perfil do consumidor vai afetar essa nota de aceitação. Então, o algoritmo ele vai aprender com os nossos dados, procurando associações e padrões, e vai falar para a gente como que esse perfil influenciou na nota de aceitação. Então, em relação à metodologia, foram coletados dados de 120 consumidores moradores de Viçosa, onde antes das avaliações sensoriais, eles preencheram informações sobre o seu perfil sociodemográfico, como gênero, idade, grau de instrução e o quanto eles gostavam de café, utilizando a escala estruturada hedônica de 9 pontos, variando de 1 desgostei extremamente a 9 gostei extremamente. Então, eles fizeram a avaliação do teste de aceitação hedônico do café, utilizando essa escala de 5 pontos. Então, a gente pode observar que a escala variava de café maravilhoso, quero tomar mais esse café, até café horrível, não quero tomar mais esse café. Então, como que é a etapa de análise de dados? Então, aqui a gente tem o fluxograma, onde a gente vai ter os nossos dados, a gente vai expor esses dados em uma matriz e vai fazer a etapa de processamento, onde a gente vai conseguir organizar os nossos dados, visualizar as análises estatísticas descritivas e a etapa mais importante, que é a etapa de treinamento do nosso modelo, onde a gente tem as etapas de validação cruzada e otimização dos hiperparâmetros. Então, depois da gente deixar o nosso modelo o mais robusto possível para a gente entender, então, ter nosso modelo final, para a gente entender essa influência do perfil do consumidor na nota de aceitação, a gente consegue avaliar o desempenho do nosso modelo utilizando uma métrica da avaliação do desempenho final. Então, a gente vai ter a nossa árvore de decisão e também vai conseguir visualizar a importância das características do perfil nessa nota de aceitação. Então, mostrando para vocês como que a matriz dos dados foram organizadas, então aqui a gente tem as variáveis dependentes e as variáveis dependentes e a variável independente, que é a nossa nota de aceitação. Então, o gênero e o grau de instrução, eles foram dispostos na matriz como variáveis categóricas, e a gente, então, na etapa de processamento, como eu disse, a gente consegue visualizar aqui as estatísticas descritivas para a gente entender o comportamento dos nossos dados. Então, aqui a gente vai ter a média, tanto da idade quanto de gostar, e a média da nota. Então, a gente observa que a média em relação a quantos consumidores gostavam de café, indicando que eles são consumidores que gostam realmente muito de café. E aqui a gente observa, então, a média desse café. Então, a árvore de decisão, como eu disse para vocês, a gente vai ter os hiperparâmetros que vão ser otimizados para a gente ter o melhor modelo para a gente entender como que vai estar essa influência das características na nossa nota de aceitação. Então, a gente tem a questão da profundidade da árvore, o número necessário de nós, que vão dividir as folhas. E aí a gente tem a métrica do desempenho do modelo, que nesse caso foi utilizado o erro quadrático médio, que vai mostrar a diferença entre a nota de aceitação real e o valor previsto pelo modelo. No funcionamento da árvore de decisão, a gente vai conseguir, como eu disse para vocês, visualizar qual foi a variável mais importante. Então, a variável mais importante, ela aparece no topo da árvore, onde ela vai ser a primeira variável que vai dividir o nosso conjunto de dados, que, por exemplo, aqui a gente tem nossos 120 consumidores. Então, aqui a gente tem o erro do quadrado médio, como eu disse para vocês, a intenção da árvore é diminuir ao máximo esse erro para o valor previsto ser o mais próximo do valor real. Então, aqui a gente consegue observar, como eu disse para vocês, a importância das variáveis. Então, aqui a gente vê que grau de instrução foi a variável realmente mais importante. Então, por isso que ela aparece aqui no topo da árvore. E depois, a idade. Já o fato de gostar de café e o gênero não foram variáveis importantes para a nossa nota de aceitação para esse grupo de consumidores. Então, aqui a gente observa que consumidores com um grau de instrução menor, eles vão, então, dar uma nota de 3,8 para o café, onde a gente tem um grupo de 23 consumidores, com erro quadrático médio igual a 0,14. Então, aqui a gente tem um erro quadrático médio menor nesse grupo de consumidores, mostrando a previsão desse modelo de forma mais robusta. E o grau de instrução, por exemplo, aqui, a gente percebe que ele ainda vai dividir a árvore em mais duas folhas. Então, o que a gente consegue visualizar é que quando a gente chega numa decisão final aqui, como que para chegar nessa decisão, quais as decisões que o nosso modelo tomou. Então, por exemplo, aqui a gente observa que grau de instrução maior e idade maior de 43,5 anos, os consumidores tendem a dar uma média de 3,28. Então, a gente observa um grupo de consumidores dando uma média menor para esse café, onde eles têm uma idade maior de 43,5 anos e maior grau de instrução. Então, assim, a gente consegue observar ao longo de toda a árvore as decisões que foram tomadas para chegar nos nossos grupos de consumidores, entender quem que está rejeitando e aceitando o nosso café, direcionando, então, melhor o marketing. A gente conseguiu visualizar o comportamento dos nossos consumidores em relação à nota de aceitação, quando a gente observando o seu perfil. Então, em relação à árvore de decisão, a gente conseguiu ver as variáveis mais influentes na aceitação do café, além do perfil dos consumidores, ele se mostrou, então, importante para a determinação da avaliação sensorial. Então, a gente também consegue ver a importância dessas variáveis. A gente vê o potencial da aprendizagem de máquina na análise sensorial para fazer segmentação de consumidores e também no desenvolvimento de novos produtos.